em João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7 até o versículo de número 12. Está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Meus queridos, estamos diante de um texto refere-se às últimas orientações de Jesus para os seus discípulos. E agora ele faz questão, salvo engano, essa é a quarta vez que Jesus, só no Evangelho de João, ele vai falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Ele vai dizer que este Espírito ele tem um papel específico e que esse Espírito não pode atuar enquanto ele não for levado ou ele for assunto ao céu para estar ao lado do Pai. E para que o Espírito Santo venha, ele precisa morrer. O Espírito Santo é chamado também de Consolador ou de o outro Consolador. Jesus, na sua prédica, enquanto esteve na terra, ele disse que os seus discípulos, ele amou-os, e também não só os amou, mas também guardou e os amou até o fim. Jesus não era aquele tipo de amigo que ama pela metade. Jesus é um tipo de amigo, não é um tipo de amigo que quando, como diz lá fora, quando o pau fecha, ele corre. Jesus é aquele tipo de amigo que mesmo quando traído, quando enganado, ele mantém-se leal. Judas havia traído Jesus, combinou com o sumo sacerdote, mas quando chegou ali no Getsemane, e quando Judas vem até Jesus, e ele diz: amigo, a que vieste? E eu quero dizer, para Jesus, isso é algo doloroso, mas ele precisa dizer. Porque quem se tornou inimigo de Jesus foi Judas, não foi Jesus. Então Jesus continuou sendo amigo de Judas até o fim. Jesus amou Judas até o fim, mas mesmo assim Judas o traiu. E isso já mostra uma lição muito importante para nós. Não podemos amar de meias palavras. Temos que amar as pessoas até o fim, independente de como elas nos tratam. Jesus disse que se nós fazemos o bem somente para aqueles que nos fazem o bem, não teremos galardão algum. Geralmente aqueles que nos amam a gente retribui. Os que nos presenteiam a gente também faz questão de dizer: olha, eu preciso dar um presente para fulana, para Beltrana, para Ciclana, porque todo ano ela não falha, ela até antecipa. Ela me manda os parabéns 11h59. Então a gente sente na obrigação de retribuir. Mas a Bíblia diz que a gente precisa dar àquele que não nos dá nada.
Porque quem vai retribuir um favor não vai ser a pessoa, vai ser Deus. Porque a pessoa você já sabe que ela não tem o que retribuir. Você sempre para quando você retribui alguém e ela sempre retribui de volta. No dia que ela não retribuir, você vai ficar ofendido. Você vai achar que ela tem a obrigação de retribuir. E muitas das vezes a gente nem sequer se dá o luxo de pensar: eu acredito que ela deve ter tido uma dificuldade. A gente vai dizer: mas eu sempre honro, todo ano eu não falho, e olha o que ela fez ou o que ele fez. Jesus não fez isso. E eu estou dizendo isso porque Jesus Cristo precisa achar um substituto. Na verdade, ele já tem um substituto para ele. E não pode ser ninguém, nada mais, nada menos do que alguém que tenha a mesma capacidade de ser e fazer o que ele foi e fez. E esse alguém chama-se Espírito Santo da verdade. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é o outro Consolador, dizendo o seguinte: se ele é o outro Consolador, é porque Jesus também era o Consolador. Outro aqui refere-se a grau e gênero, ou seja, mais ou menos um Ctrl C e um Ctrl V. Ou seja, Deus copiou e colou. O Espírito Santo é exatamente, tem a mesma essência que Jesus. Embora é referido como a terceira pessoa da Trindade, mas a mesma essência que há em Jesus, que há em Deus, há também no Espírito Santo. E é este Espírito Santo que vai, a partir do momento que Jesus Cristo é assunto ao céu, é Ele que vai estar na terra, morando em cada cristão, em cada pessoa, e terá também uma missão muito importante, a qual nós lemos aqui. Versículo de número 8, do capítulo 16 de João. Ele diz: e quando ele vier, convencerá o homem do pecado. Eu quero dizer que não é função do crente convencer ninguém do seu erro. É função do crente pregar o Evangelho e deixar muito claro para as pessoas que elas são pecadoras, mas que existe um Salvador, que existe um Deus que as ama, que já provou para elas o quanto elas são amadas, a ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Isso é nossa missão. Mas convencê-la de que de fato ela é uma pecadora, que ele é um pecador, nós não temos esse poder. Esse poder e missão é do Espírito Santo. Enquanto o homem não é convencido pelo Espírito Santo de Deus que ele é um pecador, ele não pode ter um encontro com Jesus. Porque ele vai achar que tudo que ele está fazendo está correto. Você quer ver um exemplo? Você quer só um apanhado para eu falar de um exemplo de alguém que estava errado, mas achava que estava certo? Por mais que eu possa olhar para alguém e dizer: mas ele tem conhecimento, ela tem conhecimento, eu não tenho condições de convencê-la do seu erro, porque somente o Espírito Santo pode convencer alguém do seu erro e do seu pecado. Quando Deus entra no homem e convence ele do pecado dele, ele bate nele de pau de quina e ele fala: é isso mesmo, Jesus, pode bater, eu sei que eu estou errado. Porque ele foi convencido do seu erro. Ele vai dizer: pode vir, senhor, o senhor pode fazer o que o senhor quiser comigo. Por quê? Porque eu sei que eu estou errado. Agora eu entendo, senhor, eu falei, como disse Jó, eu falei daquilo que eu não entendia, coisa que para mim era muito maravilhosa, mas agora eu sei, Senhor. Quando o homem é convencido, tudo fica fácil na vida dele. Porque quando ele conhece e reconhece, ele se entrega, ele se rende. Quando ele se rende, Deus dá a solução.
Deus não é aquele algoz que mesmo você rendido, ele continua esmurrando. Como quem diz, só para quando ele parar de respirar. Não. Deus, ele é sensato. Quando ele aperta até o momento de você dizer, tá bom, Deus, chega, eu já não aguento mais. Eu reconheço. Porque Deus também não, ele tem os seus meios de nos levar a reconhecer. E feliz é o homem que, por mais que seja na dor, ele tem o privilégio de fazer parte das estratégias de convencimento de Deus. Caso contrário, ele só irá estar diante de Deus no juízo final, onde não mais terá jeito, onde simplesmente Deus vai dar a última cartada e jogar na cara dele ou dela todos os seus pecados e mostrar para ele todas as oportunidades oferecidas e que ele simplesmente negligenciou, recusou o perdão de Deus. Simples assim.